Como lidar com o desânimo espiritual? Ouça, o desânimo ele vem do fracasso. O desânimo ele vem das derrotas, que nós não conseguimos lidar com essas derrotas, e isso vai acumulando, como se fosse um balão que está cheio de ar dentro. Do nada esse balão explode e o que acontece? Acontecem as depressões, acontecem os surtos. Então, como vencer o desânimo espiritual? Eu tenho duas notícias para dar para você. Se você está desanimada espiritualmente, se você está desanimado espiritualmente, precisa para você a palavra. Diga assim: eu preciso. Está fraco, eu preciso da palavra. Porque a palavra te anima. Por exemplo, se uma pessoa está com fome, o que ela deve fazer? Ela deve reclamar: eu estou com fome, ou ela deve procurar comida para se fortificar? Ela deve procurar comida. Então toda pessoa que está fraca espiritualmente precisa de alimento. Diga assim: toda pessoa que está fraca espiritualmente precisa de alimento. E qual é esse alimento? A palavra de Deus. Então você está desanimado, então eu estou desanimado, então nós somos animados. Então o que acontece? O inimigo ele coloca sugestões. Diga assim: sugestões. Sugestões pelas quais ele coloca em nosso meio. Mas você deve estar atento às sugestões da vida. Você deve estar atento. Você deve estar atenta às sugestões. Pensamentos que vêm até você. Pensamentos do tipo: eu não vou para a igreja porque está fazendo muito sol, eu vou para a praia. Pensamentos do tipo: está chovendo muito, na igreja não deve estar ninguém, eu também não vou. Então esses pensamentos, eles desanimam você. E às vezes você está disposta a ir para a igreja. Às vezes você está disposto a ir para a igreja. E aí o que acontece? Todo dia de culto existe uma batalha espiritual. Diga-se: todo dia de culto, existe uma batalha espiritual. É assim ou não é? Às vezes você se determina: olha, quinta-feira eu vou estar na igreja, a sábado eu vou estar na igreja, domingo eu vou estar na igreja, e sempre aparece uma barreira. Diga assim: sempre aparece uma barreira. Sabe por quê? Porque o inimigo ele não quer ver a sua vitória, o inimigo ele não quer ver a sua bênção, o inimigo ele não quer ver você prosperando, o inimigo não quer ver você em paz. Então o que acontece? Ele joga, às vezes, marido contra você, às vezes ele joga filhos contra você, às vezes ele joga esposa contra você, e aí você tem que saber lidar com essa pressão que é interna, essa pressão que não vem da parte externa, ela vem interna. Pensamentos: você não é nada, você não vale para nada. Aí você ouve essa palavra, coloca essa palavra no seu coração, e aí você pergunta para Deus: será que eu não vale nada mesmo? Não, você vale muita coisa, porque você é filho de Deus, co-herdeiro de Cristo. A Bíblia fala que nós não somos pecadores. Nós não somos pecadores, nós somos justificados. Existe uma diferença, e toda pessoa que é soberba, ela não aceita aquilo que a palavra fala. Eu digo: eu não sou pecador. Eu digo: vocês não são pecadores. Eu digo para a pessoa que entrou nesse vídeo e aceitou Jesus, ela não é pecadora, ela é justa, porque a Bíblia fala, e nós temos que aceitar aquilo que a Bíblia fala para nós. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então existem dois caminhos para você vencer o desânimo espiritual. O primeiro caminho é você se alimentar da palavra de Deus. Diga assim: a partir de hoje, está fraco, igreja, a partir de hoje eu vou se alimentar da palavra de Deus. Você já parou para pensar?
Toda pessoa que se alimenta da palavra de Deus, ela é forte. O que a palavra de Deus diz em Josué capítulo 1? Moisés já tinha morrido e Deus fala uma coisa para Josué: seja forte e corajoso. Medita no livro dessa lei de dia e de noite. Sabe o que é meditar dia e de noite? É você ouvir essa palavra como hoje aqui. Você está na tua casa, você está no teu trabalho, você está na faculdade, você está na escola, você está ouvindo a palavra de Deus mesmo lá, porque o Espírito Santo ele fala com você todo dia. Se não fosse o Espírito Santo, nós não estaríamos aqui. Então o Espírito Santo ele fala: olha, leia a minha palavra, busca a minha palavra. Aí o Espírito Santo ele vai palestrar com você. Você deve ter o Espírito Santo como melhor amigo. Você deve ter o Espírito Santo como seu melhor amigo. Independentemente das circunstâncias, independentemente da barreira, independentemente do problema, você deve ter o Espírito Santo como amigo. Diga assim: eu tenho o Espírito Santo como amigo. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? É assim ou não é no nosso meio? Deus, será que o Senhor esqueceu de mim? Por que tanta luta? Por que tanto problema? Por que tanto obstáculo na minha vida? Será que o Senhor esqueceu de mim? E a pior coisa que tem é nós pensarmos dessa forma. Por que, Mateus? Porque isso era no Velho Testamento. Jesus ainda não tinha vindo para a terra. Mas hoje não, o Espírito Santo ele fala todo dia. E naquela época o Espírito Santo ele usava os profetas de certo e certo tempo para alertar o povo de Deus. No Antigo Testamento temos o povo de Israel sendo alertado por profetas. E a maior profecia que hoje existe não é revelação, mas é a palavra de Deus. Toda vez que você ouve a palavra de Deus, você está ouvindo uma profecia. Quer ver uma coisa? Você abre a palavra e você diz: Josué, tem de bom ânimo. Aí você fala assim: Mateus, tem de bom ânimo. Aí você fala assim: Maria, tem de bom ânimo. Lucas, tem de bom ânimo. Você troca o nome de Josué pelo seu nome. Deus fala com você. Ei, pegou o código? Então você deve usar a palavra de Deus para você ser forte, para você se alimentar. Glória a Deus. Direi a Deus a minha rocha. Aí você diz assim: poxa, Deus é tudo para mim. Deus é tudo para mim, mas Ele esqueceu de mim. Como que Deus pode se esquecer de você? Sendo que você foi formado, você foi criado por Ele, e Deus programou você antes de um homem e a mulher te programar. Como que Deus vai esquecer do projeto dele? Diga assim: eu sou o projeto de Deus. Fraco, irmão. Diga assim: eu sou o projeto de Deus. Eita glória. Direi a Deus, minha rocha, por que esqueceste de mim? Por que ando angustiado por causa dessa opressão do inimigo? Quantas vezes o inimigo ele tenta contra a nossa vida? Às vezes inimigos que falam mal de você, pessoas que se dizem suas amigas, seus amigos, que falam uma coisa na tua frente e atrás descarregam a língua por causa de você. Sabe por quê? Porque ela nunca te amou. Sabe por quê? Porque ele nunca te amou, mas apenas traz a falsidade. Diga assim: falsidade. Algo que Deus não gosta. A serpente, ela foi esperta. Em vez de a serpente falar com Adão, a serpente falou com Eva. Por que a serpente falou com Eva? Meio indireto. O Satanás ele usa meios indiretos para falar com a pessoa. Tu pode ver que Satanás ele não é direto. Satanás ele posta indiretas nas redes sociais. Você está pegando aí, alguém está pegando aí. Satanás ele posta assim: indiretas contra você, indiretas contra a sua casa, indiretas contra a sua família, indiretas contra a sua vida.
Porque a pessoa que não tem coragem de falar alguma coisa na tua frente, ela fala atrás. Eita glória! Então toda pessoa que fala nas suas costas, ela está atrás de você e você está na frente. Então você não deve se preocupar com pessoas falsas, você não deve se preocupar com pessoas mentirosas, você deve se preocupar com uma coisa: se Deus está gostando de você ou não. Será que Deus está gostando de mim ou não? E se eu estou seguindo a palavra de Deus, Ele está gostando de mim, porque Deus é a sua palavra, Deus Ele se manifesta através da palavra, Deus é revelação. Aleluia! Diga glória a Deus. Com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? É assim ou não é? A pessoa chega e fala assim: onde está o teu Deus? Você só anda com essa doença, você só anda com esse problema, eu vejo você só anda em miséria. Onde está o teu Deus? Aonde está? Aí você diz a ela assim: vou passando pela prova dando glória a Deus, assim como Jó fez. Aleluia! Jó não temia o que Deus poderia fazer com ele, ele estava fiel à palavra. Você deve ser fiel à palavra. Enquanto as pessoas estão reclamando, nós somos fiéis à palavra. Eita glória! Com ferida mortal. Veja, há palavras que são feridas, sim ou não? Há palavras que vêm para você como feridas, para te entristecer, para te magoar. E veja, não são pessoas de fora, são pessoas de dentro. Sim ou não? Pessoas de dentro. Porque a Bíblia fala: nossos maiores inimigos não seriam aqueles que estavam fora da nossa casa, mas seriam os de dentro. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele sabe como trabalhar. Tu acha que o inimigo vai utilizar o teu inimigo contra você? Ele vai usar a pessoa mais próxima que está perto de você. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele luta para a separação. O inimigo, ele luta para a desunião. Porque se o inimigo conseguir desunir o lar, ele venceu. O que o Satanás queria fazer e está fazendo aí? Desunindo o lar. Sim ou não? Sim. O que ele fez com Eva? Desuniu Adão. Veja, Adão tinha um pensamento e Eva tinha o mesmo pensamento de Adão. Aí o que acontece? Eva deu lugar ao diabo e conseguiu trocar o pensamento. Então veja, você deve ter o mesmo pensamento do teu esposo, você deve ter o mesmo pensamento da tua esposa. Se a tua esposa está falando assim para você: vamos, vai dar certo, você deve ir junto, você deve acreditar. Porque muitas pessoas não ouvem as suas esposas e vê como a vida deles só luta, só sofrimento. Sim ou não? Por quê? Porque a mulher de Deus, a mulher que é de Deus, a gente tem que ouvir. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Com ferida mortal em meus ossos, me afrontaram os meus adversários, quando todo dia me dizem: aonde está o seu Deus? Às vezes o inimigo, ele aparece como amigo. É sim ou não é? Como o inimigo, ele aparece como amigo. O Satanás, ele usa pessoas. O Satanás trabalha na parte da carne. Veja, grandes homens de Deus, como Davi, venceu o urso, venceu o gigante, venceu o leão, mas não conseguiu vencer a carne quando Betseba estava daquela jeito, daquela forma. Você deve vencer o seu ponto fraco. Você deve pedir a Deus o seu ponto fraco para que Ele te dê força. Diga graças a Deus. Com ferida mortal em meus ossos, me afrontaram os meus adversários, quando todo dia me disse: aonde está o teu Deus? Tem pessoas que olham para você e não vão para a sua cara. Sim ou não? Às vezes você está na igreja, às vezes você está no seu trabalho, às vezes está na faculdade,
Aí você não conhece a pessoa, chega no primeiro dia lá no seu trabalho, no seu emprego, a pessoa olha com a cara assim para você, ela não gosta de você, sabe por quê? Porque as pessoas não gostam da luz. A luz incomoda as trevas. Diga, Senhor, incomoda as trevas, porque eu sou luz na minha casa, eu sou luz no meu trabalho, eu sou luz no meu emprego, eu sou luz em todo lugar. Aleluia! Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Quantas vezes você sente se perturbado com você mesmo, com a sua mente mesmo? Sim ou não? Pensamentos vêm e Satanás, ele sabe disso. Aí o que acontece? Ele perturba você para você perturbar outras pessoas. Quantas vezes você está bem? Aí a pessoa entra na tua casa, trabalhou, e o inimigo, ele é esperto e usa a pessoa para irritar, às vezes teu esposo, irritar às vezes tua esposa. Aí essa pessoa vem para a tua casa, o clima estava bom, aí a pessoa chega, o clima fica pesado, sim ou não? Por quê? Porque o inimigo, ele sabe trabalhar. Então o inimigo, ele perturba. Às vezes, o teu esposo, mas está amarrado no nome de Jesus, ele perturba. Aí o que acontece? A pessoa vem, entendeu? E vai perturbar você. Porque nós temos que ter um filtro espiritual. Palavras que às vezes nós escutamos no nosso trabalho e não podemos repetir em casa. Porque são palavras às vezes de maldição. São palavras que não agradam o Senhor. Diga graças a Deus. Porque estás abatidas, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é minha face e o meu Deus. Você deve ter uma convicção dentro de você. Ainda que os problemas venham para você, você deve falar assim: Deus é a minha salvação, Deus vai me livrar desse problema, não importa como, importa que Ele vai, porque Ele é Deus fiel em nossas vidas. Amém. Não importa quanto tempo, não importa que maneira, mas eu vou sair desse desânimo espiritual, eu vou sair dessa inconstância dentro da igreja, porque quando eu estou abençoado, eu saio da igreja. E quando as coisas apertam, eu volto. Não, eu não quero isso na minha vida. Eu quero ser constante dentro da casa de Deus. Eu quero louvar tanto no momento bom e tanto no momento ruim. Porque ser cristão é aguentar coisas que as pessoas do mundo não aguentam. Diga graças a Deus. Porque estás abatidas, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus. E aí o que acontece? Esperar em Deus. Esperar em Deus é estar confiante em Deus. Todos os dias da sua vida, você orar confiante em Deus, que Ele vai te responder. Ainda que as situações se levantem, ainda que os problemas se levantem, eu estou confiante em Deus, e Deus vai curar minha filha, meu filho, meu esposa, minha esposa, em nome de Jesus. Então, resumindo aqui, duas formas para você acabar com o desânimo espiritual: uma, lendo a palavra, e dois, sendo grato a Deus. Toda pessoa que é grata a Deus, ela não desanima na fé. Amém. Sabe por quê? Porque tem pessoas agora sofrendo com coisas muito piores pelo Evangelho do que nós que estamos aqui. Pessoas que estão agora na Nigéria estão sendo mortas pelo Evangelho. E quantas vezes nós reclamamos por pouca coisa, hein? Quantas vezes a gente se reclama por pouca coisa? Então veja, por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturba dentro de mim? Então você deve ter essa confiança dentro de você, dentro da tua alma. Eita glória! Então o que acontece? Você deve ser grato a Deus todos os dias da sua vida. Quando vir um alimento, você ser grato a Deus. Quando vir do salário, você ser grato a Deus. Porque a gratidão é um dos princípios de Deus, para Deus te abençoar, para Deus te prosperar. Diga graças a Deus. Bate palma para Jesus. Aleluia. Quero que a igreja fique de pé.